Shalom, shalom. Tudo bem? Como está? Como está você? Parece uma pergunta trivial, simples, sem, sem muito conceito. Mas a verdade é que a resposta a esta pergunta é muito importante. Muitas vezes nós não compreendemos porque nossa vida parece muito vazia, porque ela parece muito sem sentido e sem um significado, com um emaranhado de coisas para fazer, mas que parecem não ter muito sentido. E por que será? Quando Deus coloca o ser humano na terra, ele diz que ele deve trabalhar a terra. E no sentido espiritual da coisa, dizemos que devemos trabalhar a nossa terra própria, a nossa natureza, aquilo que faz florescer, que faz nascer a vida. É a nossa natureza humana. O interessante é que o homem formado desta terra, da Adamá, nunca conseguiu em si olhar para realmente, profundamente para esta terra. Um agricultor, no momento em que ele vai começar a plantar, ele até pega um pouco da terra e manda para uma análise para ver o que é que esta terra precisa para que ela possa realmente gerar as sementes que serão plantadas nela. Ele trata, tira o pedregulho, quase não saía, tira os pedregulhos e todo tipo de coisas que possam atrapalhar, né, o desenvolvimento dessas sementes. Mas enquanto nós, seres humanos, estamos sempre preocupados com o outro, olhando para o outro, né, na nossa exigência de que o outro reflita a imagem que eu fiz dentro de mim mesmo, eu continuo sem tratar a minha essência, sem tratar a minha própria natureza. Mas você pode me perguntar, desde quando isto é importante? Por que que isso é importante? Que se o que importa é realmente o que eu faço, o que eu pratico. É verdade. A sua ação é muito importante. Só que sua ação é um reflexo daquilo que você tem dentro de você. E lembre-se que a prática sem um envolvimento, sem uma verdadeira kavaná, pode ocasionar em hipocrisia aquilo que era tão criticado pelo mestre Yeshua em relação aos sacerdotes e fariseus que compartilhavam de um comportamento, né, onde pareciam, né, agir com santidade, mas que na verdade tinham dentro de si pura maldade. Inclusive, Yeshua chamava-os de sepulcro caiado, ou seja, um sepulcro que tinha só imundície dentro. Então, vamos observar que a própria Bíblia, ela traz algumas referências que pode nos ajudar neste caminho, neste trilhar, nesta percepção. Observe que a própria palavra não vem a esconder os erros do ser humano, porque, inclusive, é exatamente sobre o reconhecimento do erro que ela está tratando. É a capacidade do ser humano sempre de observar a si mesmo, tratar os pontos negativos e seguir em frente. Observar a si mesmo, tratar os pontos negativos e seguir em frente. A nossa matriarca Sara,
em um determinado momento, em que ela conversava com o seu marido, o nosso pai Abraham, a respeito do fato de que Hagar havia engravidado. Inclusive, foi a própria Sara que cedeu sua serva para Abraham ter um filho com ela. Mas, após Hagar engravidar e ela sentir a diferença da situação, ela então sentiu-se extremamente, né, traída por Abraham. Tanto que na tradução não traz a forma forte da palavra que ela utilizou, mas no hebraico, sim. Na sua tradução, no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 16, 5, nos diz assim: então disse Sarai, nesse tempo ainda eles não haviam recebido a letra, né, a mais do rei, e não houve o acréscimo dessa letra, então eles ainda se chamavam Sarai e Abrão, né, Abram. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. No hebraico, traz a palavra Hamassi, que quer dizer violência. Hamas vem de violência, vem de ódio. Ou seja, Sara diz: meu ódio esteja sobre você. Olha só, Vatomer Sarai El Avraham Hamassi Alecha. Meu ódio esteja sobre você, esteja com você. Veja, por que ele agora receberia o ódio da sua esposa, sendo que foi ela que deu a sua serva? A questão, diz os sábios, inclusive um comentarista chamado Rashi comenta que, na verdade, Sara queria que Abraham tivesse orado para que eles tivessem filhos, mas que Abraham orou para que ele pudesse ter filhos. E Sara pedindo, falando, toma a minha serva, quem sabe, né, Deus veja a minha humilhação e me dê também filhos, já que eu já sou de idade avançada também. Isso é uma forma leve do comentarista, né, lidar com a situação. Mas Sara se sente traída e sente ódio, e ela não esconde. É uma palavra forte. Hamassi é ódio, violência, desprezo. Mas é a nossa matriarca Sara que lança estas palavras sobre Abraham. E Deus e Hashem não condenou a Sara. Porque Sara fala daquilo que está dentro dela, do que ela sentiu, do que ela realmente estava vivenciando ali. Certo, eu fiz, mas agora eu estou com raiva, eu tenho ódio, eu estou sentindo isto. E agora a questão é como lidar com isso. E Sara diz que Deus, que Hashem, julgue entre mim e você. Muitas vezes nós somos ensinados, né, todos que participou ou participa do sistema religioso, somos ensinados a esconder nossas emoções, a colocar dentro de um saco, amarrar bem amarrado para que ninguém perceba e ninguém veja. Claro que você não vai sair por aí destilando tudo aquilo que está dentro de você. Evidente que não. Sara aqui está resolvendo a sua situação com quem de direito, que é Abraham. Ela nem foi conversar com a Hagar. Antes ela já tinha resolvido o problema dela com o Hagar. Mas aqui a situação é com seu marido. E ela
vai resolver. Ela não guarda isto dentro dela. O perigo é que você, de tanto guardar questões dentro de si, aceitando sempre tudo, para não expor, para não demonstrar sua fraqueza, um dia você não suporte mais. Exploda. E quando você explodir, o estrago vai ser maior ainda. A questão é que a própria palavra, ela nos ensina a resolver cada emoção no seu tempo. Pode ser que no momento do acontecido não seja o momento correto de você conversar, de você tratar, mas que você deve sempre tratar, sim, você deve. Você deve conversar e expor que aquela situação causa aquela emoção, aquele sentimento a você. E muitas vezes você vai ter que se afastar por conta disso. Não que a pessoa seja ruim, não que a pessoa seja uma pessoa de má índole, mas sim por causa daquilo que ela causa ou que ele causa em você, ou que aquele lugar causa em você, ou que aquele emprego causa em você. Hã? Muitas vezes você não consegue lidar com aquilo. Você já está com problemas que te impedem de lidar com aquela situação. E isto não é fraqueza de forma alguma. É fortaleza, é você saber e se conhecer ao ponto de entender que existem coisas que você ainda não consegue lidar. Lembra de Eliarco, Hanavi, de Elias, o profeta? Ele lidou com todos aqueles profetas de Baal e Asherá. Mas quando se tratou de Jezabel, ele não conseguiu lidar com ela e fugiu e se sentiu amedrontado e se sentiu acuado e foi se esconder e se achou injustiçado. E ele ficou lá. Claro que Deus não incentiva a que fiquemos no mesmo estado, mas Deus compreende aonde nós estamos, em que situação nós estamos, e Ele vai nos ajudando, nos dando força, assim como Ele mandou que Elias fosse alimentado, e Ele incentivou Elias a andar, a caminhar, a ir à frente, mas chegou um determinado momento em que Elias não pôde mais. Outro exemplo é os irmãos de José, de Yosef, filho de Yaakov. Eles são chamados de tzadik, né, de justo. A questão é você achar que o justo não erra, que o justo não tem sentimentos ruins, que o justo são pessoas que são elevadíssimas, são quase espirituais. E não é verdade. Não só um justo, um tzadik pode errar, como ele também pode cair de forma definitiva. Isso porque somos seres humanos. Seres humanos. E por sermos seres humanos, devemos sempre buscar entender, compreender quem nós somos. A minha preocupação não deve ser em quem um outro é, mas quem eu sou diante do outro. Como eu me comporto diante do outro. O que é que aquele outro, o que é que aquela ação, né, produz dentro de mim? É isto com que eu devo me preocupar. E os irmãos de Yosef também sentiram, como diz a palavra, Vaiseneu. Eles estavam ali sentindo o ódio do irmão. Um ódio de inveja, um ódio que ardia dentro deles. Isso em Gênesis 37:4. Eles já não conseguiam mais falar com Shalom, com os irmãos, com José, com Yosef. E por que a Torá nos mostra tanto isto?
para que você possa reconhecer em você mesmo. A Torá não está preocupada em mostrar um homem perfeito, um ser humano perfeito. A Torá está, a palavra, a Bíblia está preocupada em mostrar para você a necessidade de você conhecer quem você é. Quais são as tuas midotes? Como nós conhecemos, são os nossos atributos emocionais. Como anda a tua humildade? Como anda a tua felicidade? Às vezes, observe, você pode sentir inveja. E você dizer, não, eu não, nunca, jamais eu faria isso, jamais eu sentiria isso. Mas você é um ser humano. A questão não é o fato de você sentir, a questão é como você lida com isto. Você pode ficar feliz vendo alguém triste, porque você tem um sentimento de vingança. Como quando você se sentiu, em algum momento, ofendido, humilhado. E depois, quando você vê aquela pessoa passando por uma situação negativa e você fica feliz com aquilo. Não está correto? Não. Mas você vai ter que lidar com isto. Você vai ter que lidar com isto. E a maneira correta é você se colocar diante de Hashem. Falamos, né, nesta semana sobre Corban. E o fato de você levar a sua natureza primária, a sua natureza infantil, ou seja, o fato de você sentir isto demonstra a sua natureza primeira como pó, como ser humano. E é ela que você deve levar até Hashem. Para quê? Para que ele possa queimar, destruir a parte negativa. Você precisa lidar, olhar para aquela situação com juízo, mas por cima de uma forma, olha, eu realmente estou sentindo isso, mas isso não é a forma correta. Não é a forma devida de lidar com essa situação. Afinal de contas, eu não gostaria de passar por aquela situação. Eu não gostaria de vivenciar aquilo, mas se eu me sentir mal, se eu me sentir ofendida, se eu me sentir traída, por que eu não resolvi antes com esta pessoa? Se eu considero ela má, se eu considero ela uma pessoa que faz coisas muito ruins, ou seja, eu devo entender que eu também sou capaz de ter esse tipo de atitude. Afinal, eu senti alegria ao vê-la numa situação ruim. A questão é, ela teve coragem de fazer. Ela foi até o fim na ação. E eu apenas fiquei aqui quieta, só nos meus pensamentos. Mas será que se eu tivesse oportunidade, eu também não faria? Então é uma questão de você analisar estes pensamentos e de você colocar diante de Hashem com, se você sentiu verdadeiramente, com arrependimento. Desde o princípio, quando o homem erra, como quando o homem peca, Deus induz o homem a se perguntar. Como perguntou Deus, o Senhor, lá em Gênesis 3:9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde está? A palavra aí é aieka. Aieka, onde estás? Na verdade é, oh, como está? Qual é a situação? Qual é a situação? Afinal de contas, como você está? O livro de Lamentações, que conta, né, uma história triste da história da vida do povo de Israel, tem esse nome de Errar, na verdade. E esse nome é exatamente isso, é traduzido no literal como como, né? Como, que situação, como se deu isto, como você está? Livro de Lamentações. Lá em Gênesis 3, o texto diz assim: olha, mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: olha, onde é que você está?
Mas já que você já conhece a palavra Ieca, Aieka, você vai entender que quer dizer como você está, ser humano. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que eu estava nu, eu tive receio. Por esta razão me escondi. Você sabe que quando se diz nudez dentro da palavra, em alguns sentidos quer dizer no erro, no pecado. Eu percebi que eu havia pecado e por isso eu me escondi. Então Deus questiona ao homem: e quem te fez saber que você estava nu? Ou seja, quem te apontou o erro? Então, você comeste da árvore que te proibi de comer? Observe, Deus não condena o homem. Deus questiona o homem. Deus pergunta ao homem qual é o estado dele e como ele chegou até ali. O segredo estava aí. O tempo todo estava aí. Quando nós erramos, quando nós nos sentimos pecadores, porque a nossa Yetserará, ela aponta o nosso erro, o nosso pecado, a nossa nudez, nós devemos perguntar qual é o estado que eu estou. Qual o estado que eu estou? Como foi que eu cheguei até aqui? Como isso foi gerado dentro de mim? Devemos lembrar de como era Davi, o homem segundo o coração de Deus. A questão é que Davi sabia muito bem fazer isso. Analisar de como ele chegou, analisar quem ele era e como ele chegou àquela determinada situação, sem querer esconder-se de Deus, sem querer mostrar o que não é. Em nenhum momento Davi se exalta como sendo um ser superior aos demais. Ele tinha consciência do seu status, da sua missão, do seu propósito, mas em nenhum momento ele se colocava acima dos outros. Diz algo interessante no capítulo 3 do livro de uma carta de 1 João, que diz assim, a partir do verso 19. Desta forma, sabemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração. Se, no caso, na presença dele, acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois, se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. E aí, muitas vezes você não consegue compreender o porquê do Corban. O Corban é uma necessidade do ser humano de se livrar da sua própria culpa. De se sentir capaz de estar na presença de Deus. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus diz, porque eu amei o mundo primeiro, como eu dei o meu único filho, para que todos que nele creem, acredite, sigam, tenham vida eterna. Se é de um corban que vocês precisam, se é de algo que possa tirar da consciência de vocês a culpa, eu dou meu filho. É amor demais. Mas você vai compreender. Porque não é que Deus esteja liberando o pecado. Não é que Deus esteja liberando o erro. Deus só quer que o ser humano conserte aquilo que causa o erro.
E você nunca vai consertar aquilo que causou o erro enquanto você estiver escondendo o defeito. Enquanto você estiver camuflando o pecado em você, você nunca vai conseguir consertar. E o que Deus quer, o teu serviço, a tua verdadeira adoração e serviço a Deus está exatamente em reconhecer em si mesmo o pecado e consertar e arrancar a raiz desse pecado de dentro de você. Tirar toda a erva daninha, toda a maldade, tudo aquilo que causa o dano, o pecado, a escuridão, as trevas. Isto sim, você deve trabalhar para tirar de dentro de você. Por que é que eu sinto inveja? Por que é que eu sinto raiva? Por que é que eu tenho ódio? Por que é que eu não consigo lidar com certa determinada pessoa? Por que é que eu não consigo lidar com determinada situação? Por que é que eu agrido? Por que é que eu grito? Por que é que eu me sinto desse jeito? Porque eu tenho ciúme? Porque eu tenho excessos no comer, excessos nas relações sexuais, excesso nisso, excesso naquilo? Por quê? Por que que eu quero deformar tanto o corpo? Por que eu tenho necessidade de desfigurar a minha imagem física? Por quê? Por que que eu valorizo tanto coisas carnais e desprezo tanto as coisas espirituais? Por quê? Aieka, como você está? Jeremias 17:10. Eu, Hashem, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma incógnita, escondida aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Ou seja, se aquele que me julga já vê todas as minhas ações, conhece meus pensamentos, conhece as minhas emoções, de quem é que eu estou me escondendo? Por que a necessidade de cobrir-me e de me fazer parecer um ser ao qual eu não sou? Por que que eu tenho tanta necessidade de ser vista pelo outro de uma forma que eu possa não me sentir confortável de não transparecer a minha culpa, o meu sentimento de culpa, se esta culpa está diante de Deus? Se eu já levantei esta questão diante de Deus, por que eu estou temendo ao homem? São questionamentos. Jeremias 23:24. Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu o observe? Assevera Hashem. Pode? Alguém pode se esconder dele? João 21:17. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Então, comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Esta citação vem depois do momento em que Pedro nega a Jesus. No momento em que Pedro nega a Jesus, ele havia dito, e Yeshua falou: Você irá me negar. Mas Pedro sempre dizia: Não, Senhor, eu vou morrer contigo, eu vou contigo aonde o Senhor for, eu não vou permitir, eu não vou deixar, eu não vou. Em verdade, eu te digo, Pedro, tu vai me trair sim. Mateus 26, a partir do verso 33, respondeu-lhe Pedro:
ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Olha, eu jamais te abandonarei, disse Pedro. Replicou-lhe Yeshua. Com certeza, na verdade, no original diz, em verdade, ele fala, amém, amém. Te asseguro que ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Todos fizeram a mesma afirmação. É muito interessante. E Yeshua, antes de morrer, faz com que seus discípulos possam experienciar algo interessante. Vocês não podem afirmar nada. Vocês não podem validar nenhuma palavra sem antes conhecer a si mesmo, sem antes conhecer quem você é de verdade, sem antes entender a capacidade do ser humano de errar. Por mais que Yeshua soubesse que Pedro amava, e Pedro amava a Yeshua, ele teve a capacidade de negá-lo. Ele teve a capacidade de errar, de falhar, de no momento em que mais Yeshua precisou, necessitou, ele negou a ele. E foi tomado de uma imensa culpa que depois Yeshua teve que tratar com ele e tirar essa culpa. Simão, filho de João, tu me amas? É claro, Senhor, é claro que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Não importa o que passou, Pedro. Não importa o que você fez antes, eu sei que você me ama. Eu só quero que você entenda, que você compreenda que você pode falhar, que as emoções, elas podem levar você aos erros. E que você precisa tratar eles. E que eles não podem ser motivo para você parar aquilo ao qual eu te chamei para fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Assim, temos no princípio de que Caim, o primeiro filho de Adão e Havá, Adão e Eva, ele sente dentro de si o peso de tratar as suas próprias emoções. E Caim quis esconder dentro de si também o mal que o consumia, o ódio, a inveja. E o que é que ele foi fazer? Por não ter sido aceito e por ver o irmão sendo aceito, ele não olhou para si. Ele não tratou em si o que fez o erro. Ou seja, a raiz de tudo isso foi: eu fui mesquinho na minha oferta. Eu quis dar a Deus aquilo que não me faz falta, porque eu sou um egoísta. E eu preciso aprender a não ser egoísta. Não. O erro não foi meu, o erro foi de meu irmão Abel. Porque ele fez a oferta perfeita. Então, a quem eu vou atacar? Abel. Porque Abel tem algo que eu não tenho. Ele é altruísta. Ele consegue dar o melhor dele. Isto é uma coisa que eu não sou capaz de fazer, então eu o odeio. Então, eu vou matar. Mas Caim, porque está desfigurado o teu rosto, você está abatido? Será que você não percebe? O pecado, o mal está batendo na tua porta. Mas cabe a você dominar. Mas Caim não ouviu e matou Abel. Porque Caim não entendia a raiz do mal
que afetava ele. Que nós possamos vigiar para não sermos pegos de surpresa, porque nunca vamos conseguir encontrar com Deus enquanto estivermos nos escondendo em meio a folhas de figueira para, né, levantar diante de Deus um ser perfeito ao qual ele sabe que não existe. Vamos tentar trabalhar cada vez mais as nossas emoções, nossas midotes, aquilo que nos faz cair, para que possamos encontrar o caminho da verdade. E que a verdade possa resplandecer em nós. E só assim poderemos ser luz do mundo e sal da terra. Andando sem culpa, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo.